Gente, bom dia, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos com ciências e nós vamos falar sobre matéria e a sua composição. Beleza? Prof. Paulinho aqui, dando boas-vindas a vocês do sexto ano. Vou sumir, mas volto, tá ok? Para que a gente continue aqui, nós precisamos saber dos nossos objetivos para essa aula. Nós vamos primeiro definir matéria. O que é matéria? Compreender o que são misturas e também substâncias, e classificar as misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Tá difícil? Não, a gente vai devagarzinho, vai tranquilinho e a gente consegue, beleza? Bom, matéria. Nós podemos definir matéria como tudo que ocupa lugar no espaço e compõe os corpos. Ou seja, tudo aquilo que está ocupando um lugar, que você sabe que está em um lugar, ocupando aquele espaço, isso é matéria. Por exemplo, um copo está ocupando lugar? Sim, é matéria. Uma caneta é matéria? É matéria. Água é matéria? É matéria. Agora pergunta, e o ar é matéria? Rapaz, aí nós vamos ali na segunda parte, ó. Compõe os corpos, sejam líquidos, sejam sólidos ou gasosos. Então, a gente entende que o ar também é matéria, ok? Beleza? Conseguimos, então, nosso primeiro objetivo. Definimos matéria. É tudo que ocupa no lugar no espaço e compõe os corpos. Beleza? Mas, sim, e o que forma a matéria? As substâncias. O que são substâncias? São grupos de moléculas iguais e que podem ser representadas por uma fórmula. Eita, professor, dificultou. Por exemplo, qual é a fórmula da água? Não é H2O? Sim. E uma molécula de água é H2O. Todas as moléculas de água são iguais. Aqui, ó, iguais. Todas as moléculas de água são iguais. Todas as moléculas têm duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Todas elas. Juntando-se, forma-se a água. Se tivesse aqui H2O, O2, então nós não teríamos uma substância, porque as moléculas não são iguais. Ok? Prontinho, tranquilo. Respirou, pensou, refletiu, beleza. A maioria da matéria à nossa volta ela não é pura, ou seja, ela é uma mistura de substâncias que se constituem um sistema. Ou seja, tudo que nós vemos não é puro, quase tudo. Por exemplo, a água é pura, porque só tem uma molécula, só tem moléculas iguais. As outras coisas que nós vemos, a maioria delas, é uma mistura de substâncias. E essa mistura de substâncias vai constituir um sistema. Então, o que é esse sistema? É uma mistura de substâncias, ok? Hoje nós temos vários conceitos aí para a gente aprender, mas não se preocupe, você não vai precisar decorar tudo isso, hein? Não. A gente vai sabendo, ok? Cadê o próximo? Aqui. Eita. Aqui. Olha só, nós falamos do sistema, né? Que é uma mistura de substâncias, tá? Olha aqui, que eu deixei bem direitinho aqui, que nós falamos lá no início sobre o ar. O ar, a gente pensa que é uma coisa que não ocupa espaço, ou então que não é um sistema, que é só uma substância, mas não. Olha só. O ar que nós respiramos, ele é composto a maior parte de nitrogênio, uma coisa que a gente não absorve pela respiração. Nós temos 21% de oxigênio, o que nós utilizamos para a nossa respiração, realmente nós temos apenas 21%. Em 1% nós temos de gás carbônico e outros gases, e também vapor de água. Então, beleza? Vimos aqui, como nós vimos no slide anterior,
que é uma mistura de substâncias que constitui um sistema, ok? Então, uma mistura de substâncias. Nós vimos, então, ali, tudo isso aqui é uma mistura de substâncias. O A é uma mistura. Aqui eu tenho um achocolatado que a gente pode pensar direitinho nele, mas se nós temos leite aqui, temos chocolate, temos açúcar, também é uma mistura de substâncias. Essa parte aqui é o sangue humano visto no microscópio. Nós pensamos que o sangue é só aquela coisa vermelha bonita que a gente vê, mas se nós olharmos ele no microscópio, a gente vai entender. Então, quando a gente vai lá no laboratório e tira sangue, é isso aqui que eles veem, ó. Partículas brancas, partículas vermelhas, o plasma, nós temos alguns elementos no sangue. E aqui também nós temos uma mistura, uma sopinha. É uma mistura, é um sistema também, ok? Uma coisa bem simples, só para a gente entender. Tranquilo? Olha só. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas em um mesmo sistema, então dizemos que é uma mistura. Ou seja, quando a gente coloca uma coisa junto com a outra, a gente faz o quê? Mistura. Tem gente que vai ali, pega um arroz e um feijão e mistura tudo. Então, são duas substâncias e estão misturadas. Olha só, eu sei que parece que ficou difícil, mas é só lembrar que substância, as moléculas são iguais. É o caso da água. E na mistura, as moléculas são diferentes. Ela é formada por duas ou mais substâncias. A mistura é formada de substâncias. Ok? Continuando. As misturas podem ser, e agora nós vamos para investigar e classificar essas misturas, que foi um dos nossos objetivos lá. Elas podem ser homogêneas. Pode ser uma dica. Quando nós falamos homo, quer dizer que é tudo igual. Ok? Tudo igual. Ou seja, quando duas ou mais substâncias estão tão unidas, tão juntinhas, que nós não podemos separá-las visualmente. É claro que existem métodos para separar, mas assim, olhando com os nossos olhos, a gente não consegue separar. É o caso aqui. Nós temos esse suquinho aqui, vermelhinho. Pode ser de vermelhinho assim de acerola, talvez. Nesse suco aqui nós temos a água, temos a polpa de acerola e temos o açúcar. Ela é uma mistura homogênea, porque visualmente, se a gente pegar ela, colocar em outro copo, tentar, a gente não vai conseguir separar a água, não vai conseguir separar a polpa e não vai conseguir separar o açúcar. Talvez em um processo que nós vamos estudar mais para frente, eles consigam se separar, mas aqui ela é uma mistura homogênea. Nesse suquinho aqui que é de cajá também nós não conseguiríamos separar a polpa do açúcar e da água. Esse aqui também eu vou dizer que é de umbu. Não conseguiríamos separar. Um outro exemplo é, para fazer um pão, uma massa de pizza, a gente usa farinha de trigo, sal, açúcar, fermento, ovo, água e óleo. No final das contas, dá tudo isso aqui. Algum de vocês conseguiria abrir essa massa e tirar daqui de dentro o açúcar? Tirar daqui de dentro a farinha de trigo? Não, porque ela é uma mistura homogênea que nós não conseguimos separar as substâncias que estão aqui, porque elas estão tão unidas que viraram praticamente uma coisa só. Beleza? Olha um exemplo aqui. Se você pegar um copo de água e colocar uma colher de sal e mexer com a colher, o sal vai se dissolver completamente e você não vai ser capaz de saber o que é sal e o que é água. E essa mistura também pode ser chamada de solução, onde a água é o solvente, porque ela é chamada de solvente universal. Ok? Nós vamos para a próxima. Nós vimos a mistura homogênea, onde a gente não consegue separar visualmente as substâncias facilmente. Qual é a outra, então? A mistura pode ser também heterogênea. Quando é que a mistura é heterogênea?
ela pode ter também 2 ou mais substâncias. Mas elas estão unidas, mas nós podemos separá-las visualmente. Como, por exemplo, a sopinha voltando aqui. Essa é uma mistura? Aqui nós temos um caldo, nós temos uma batata, alguma outra coisa aqui, acho que é uma vagem, cebola, cenoura. Só que você consegue, com uma colher, com um dedo ou com um garfo, separar cada substância, cada coisinha que tem aqui dentro, você consegue separar, não consegue? Então, essa é uma mistura heterogênea. Quimicamente falando, nós temos aqui essa mistura: areia, água e óleo. Mais na frente vocês vão aprender um pouco o conceito de densidade, aquela questão lá que a gente assiste nos programas. Afunda ou não afunda? Mas agora interessa-nos saber que esses 3 componentes aqui, eles não se misturaram nessa mistura. Eles estão cada um no seu quadrado, mas é uma mistura porque nós temos 3 substâncias aqui. A gente consegue identificar a areia, consegue identificar a água, consegue identificar o óleo. Se a gente pegar uma seringa ou uma colher, a gente consegue retirar cada partezinha aqui. Então, é uma mistura heterogênea. E para quem quer morrer aí de diabetes, né, enfim, nós temos aqui uma Coca-Cola, limão, hortelã e gelo. Nós conseguimos saber o que tem e conseguimos tirar cada uma dessas substâncias daqui. Essas misturas onde nós conseguimos separar as substâncias são chamadas então de heterogênea, ok? Pulando, vamos lá. 12, onde está? 12. Pá. Cadê o 12? Algumas misturas são tão espertinhas e elas querem enganar a gente. Por exemplo, quando a gente olha para isso aqui, uma medalha de bronze. O bronze é uma coisa única, tá vendo? Mas ela é uma mistura homogênea, sim. E ela é feita a partir de cobre e estanho. Ela é uma mistura, não é uma coisa só. Na unidade passada nós falamos sobre o granito, né, que é uma pedra, uma rocha intrusiva dos vulcões. Ela também é uma mistura. Se você olhar, talvez aí na sua casa, a sua mesa, agora onde você está, uma bancada na cozinha seja de granito, na pia. Se você olhar de perto, você vai ver que existe ali algumas fases dele. Uma parte mais escura, outra mais clara, uma bem branquinha. Então, essa pedra é uma mistura, entendeu? Parece que a gente pensa que mistura é só quando tem alguma coisa líquida, não, mas também existe mistura sólida e mistura gasosa. O granito é uma mistura heterogênea, ou seja, a gente não vai conseguir separar, né? Mas a gente consegue identificar que ali existe mica, feldespato e quartzo. São 3 minerais que compõem o granito que nós vimos na primeira unidade, quando nós falamos de rochas. E temos também outras 2 misturinhas aqui que nós vamos vê-las. Essas misturas aqui, elas só podem ser vistas ao microscópio. Embora a areia a gente pode até tentar conseguir visualizar a olho nu. A areia da praia, ela parece ser homogênea, parece areia. O que é areia? Areia é areia. Não, na verdade, a areia é uma mistura heterogênea de rochas esmigalhadas, despedaçadas, quebradas, bem pequenininhas e outros minerais. Se a gente colocar isso no microscópio, a gente vai conseguir enxergar. Aí a gente olha o leite, branquinho, bonitinho, a gente pensa que ela é uma coisa só. Mas o leite também é uma mistura heterogênea, pois ele contém aí gordura, proteínas, carboidratos, água e sais minerais, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a matéria, nós falamos sobre as substâncias, sobre as misturas e os tipos delas. Espero que vocês tenham aprendido. Esse assunto está aí no livro de vocês, na unidade 2, página 2, e nós fomos até a página
a página 8, ok? Beijo.